que os erros das escolhas não significa o fim de uma trajetória. Exatamente. Que as escolhas erradas também não significam que vai terminar errado também. Porque todo dia você tem a oportunidade de ter a escolha. Todos os dias. Então, se você está em um ambiente de erro, cometendo o que é errado, está sofrendo, mas você decide, toma uma decisão. É igual o pródigo. Sim, exatamente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ali foi uma decisão, uma escolha. O Senhor, ele, dando continuidade, o Senhor, ele já tinha... a história da minha vida já estava escrita por Deus, né? Do propósito de Deus na minha vida. Porém, por conta das más escolhas, acabei me afastando do propósito do meu chamado também, né? De tudo daquilo que o Senhor tinha preparado para mim, eu escolhi por bem assim de fazer as minhas próprias escolhas, tomar as minhas próprias decisões, de achar que as coisas deveriam ser do meu jeito, né? Que eu achava melhor e não obedecer à voz de Deus sobre a minha vida, porque eu vou dizer uma coisa aqui que eu me lembrei, que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu me lembro que o Senhor, ele usou uma pessoa para mim, várias pessoas Deus já usou, porque quando a gente tem um chamado, um propósito, Deus fala com a gente. Sim. E ali eu descobri, né, eu já sabia do meu chamado, do meu propósito, do que Deus queria comigo, e mesmo assim eu me afastei daquilo que o Senhor tinha preparado para mim, né? Então, foi o processo que eu passei, foi muito assim doloroso por conta das minhas escolhas. E eu digo que o Senhor, ele sempre falava comigo através dos profetas, mas eu escolhi viver aquilo que eu desobedecia, na verdade. Eu desobedeci a voz de Deus, mas eu paguei um alto preço por conta disso. Eu passei por muitas situações difíceis que não foram o suficiente para mim entender e compreender o que Deus queria comigo, o que Deus estava falando comigo, né? Então, foi necessário eu passar por um processo muito doloroso, que já eu vou falar um motivo, e para mim poder entender e chegar ali e dizer, Senhor, se eu pudesse voltar ali ao passado, eu faria tudo diferente. Porque... Que interessante, Sim. né? O engraçado, assim, voltando pro pródigo, vamos dizer assim, aquele filho que resolveu também Sim. se alongar, né? Quando ele caiu em si, qual foi o primeiro pensamento que ele teve? Ele lembrou de como era na casa do pai. E ele lembrou que até os jornaleiros, os trabalhadores, os funcionários não tinham fome. Mas por quê? Que ele pensou logo na questão da fome? Porque era o que ele estava sofrendo no momento. Exatamente. Então, assim, o momento, você que está nos ouvindo aí e nos vendo, o momento faz com que você recorde algo de Deus. Por exemplo, o pródigo estava no momento do quê? De fome. Foi o momento que a ficha caiu. Por quê? Enquanto ele estava perdendo tudo, ele não se deu em conta. Enquanto ele tinha, ele não se deu em conta. Arrumou o emprego, ainda não tinha se dado em conta. Mas quando ele viu que ele não podia comer a comida que o porco estava comendo, e ele estava com fome, querendo se alimentar daquela comida que era direcionada aos porcos, aí ele lembrou. Ele veio na lembrança: na casa do meu pai tem alimento para todos, inclusive para os trabalhadores. Então eu acredito que esse processo, pelo que eu estou entendendo, você lembrou da casa do pai. Da casa do pai. No momento difícil. Então fala para nós aí. Assim, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Ela falou algo aqui que me chamou a atenção e, assim, eu falei no começo para vocês que esse tema fala comigo também. Em algum momento eu vou contar também a minha história para vocês. Porque, assim, quantas vezes, né,
a gente fala assim, se eu pudesse voltar ao passado, eu faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar, não seria assim. Mas o que eu acho maravilhoso, o que eu acho assim muito especial é a misericórdia de Deus que dia após dia nos alcança. Ele nos faz lembrar, olha, você não pode voltar ao passado, mas você pode fazer tudo novo, você pode ter uma nova história. E é isso que ela vai falar pra gente.